Avisei. Eu avisei. Por falta de aviso, não foi. Rapaziada, o Corinthians passou sufoco contra a Universidade Central da Venezuela para classificar no jogo de hoje, viu? E muito sufoco, não foi pouco não. O Corinthians sofreu um bocado para classificar para a terceira fase, a última da pré-Libertadores. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, comenta, manda no seu grupo de torcedores do Corinthians e bora lá para a resenha de Corinthians 3, Universidade Central da Venezuela 2. Vamos lá. Primeiro de tudo, se você puxar no histórico dos meus vídeos aqui, no histórico de alguns shorts, você vai perceber que eu avisava que a quarta-feira do Corinthians tinha tudo para se transformar de uma noite mágica para uma noite trágica. E isso quase aconteceu hoje. Porque o Corinthians não teve cabeça para jogar contra a Universidade Central. A entrevista do Memphis, por mais que ele fala que não é para entrar no embalo da torcida e tudo mais, acho que até é um pouco bizarro ele falar um negócio desse, mas se a gente for pensar friamente, eu acho que é um fato. Tem hora que tem que pisar na bola, tem hora que tem que esfriar o jogo, tem hora que tem que pensar o jogo mais, tem hora que tem que sentir o jogo. E essa palavra sentir o jogo, essa frase talvez eu fale bastante durante a partida, porque hoje eu estava acompanhando a entrevista do Sérgio Guedes, técnico do Grêmio Prudente. E no pós-jogo do empate do Grêmio Prudente, que é favorito não, mas um dos favoritos para o acesso da A2 para 1, ele empatou contra o último colocado da Série A2. E o Sérgio Guedes falou algumas vezes isso, é preciso sentir o jogo. E são problemas semelhantes, tá? São problemas semelhantes. A questão psicológica dos dois times fica muito evidente. Hoje o Corinthians faz o gol, toma o gol na sequência. Faz o outro gol, toma o gol na sequência. E se tivesse mais 10 minutos, talvez tomasse o terceiro gol, tá? É que o gol do Yuri sai lá com uns 41, 42 do segundo tempo e aí já não tem muito o que se fazer. Mas a parte mental do Corinthians deixa muito a desejar. Só 3 jogos esse ano o Corinthians não tomou gols. A gente vai falar um pouco da defesa do Corinthians e até uma retratação minha. Mas enfim, vamos falar primeiro da parte mental. Por que o Corinthians deve mentalmente? Hoje o Memphis deu a justificativa que entra no embalo da torcida, que acha que vai fazer 4-5, eu nem acho que é isso. Para mim, hoje ficou evidente que o Corinthians, quando é superior tecnicamente, acha que vai decidir a qualquer momento. E, cara, no futebol não é assim. E na Copa Libertadores é menos ainda. Menos ainda. Na Copa Libertadores o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. É só time cascudo. Ah, é a Universidade Central da Venezuela. Time praticamente semi-profissional, nunca jogou uma Libertadores. Meu chapa, é Libertadores, mano. O bicho pega. Não tem como. Não tem como. Se não furar a bola, não ganha jogo na Libertadores. Tem que saber disso. Não furou a bola contra o Racing na semifinal da Sul-Americana, perdeu o jogo. 15 minutos que o Quinteiros fez lá na Argentina, o Racing foi campeão da Sul-Americana, que era um título tranquilinho para o Corinthians ganhar. Mas não furou a bola. Hoje o Corinthians quase ficou fora da Libertadores porque não soube furar a bola. Simples. Fez um gol com 2 minutos, espera 10 minutos para atacar. Espera 10 minutos para retomar a confiança, para continuar. Fura a bola por 10 minutos. Acaba com o jogo 10 minutinhos. Não precisa mais que isso. O Corinthians sim é mais time que a Universidade Central. O Corinthians é melhor do que o Guarani, que jogou no último fim de semana. O Corinthians é melhor do que boa parte dos times hoje em dia. Só que o Corinthians precisa entender que aquela fase do Campeonato Brasileiro acabou em 2024. Não vai bater na trave e entrar mais.
Precisa retomar a confiança para que isso aconteça. Vai bater na trave, vai sair. O Hugo vai falhar. É o processo, pô. Não dá pra gente entender e olhar pro futebol achando que tudo vai ser a mil maravilhas. E não vai. Era claro que o Corinthians ia sofrer hoje, era nítido. E pro torcedor corintiano, o corintiano adora isso. O ápice do corintiano é sofrer nesse tipo de jogo. E beleza, massa, só que não precisa. Não precisava passar pelo que passou. É mais time, é melhor do que a Universidade Central. É melhor do que o Barcelona de Guayaquil, que vai vir na próxima quarta-feira. É melhor do que o Mirassol. E se o Corinthians não mudar a mentalidade para os próximos jogos, esquece. Não vai ter tranquilidade, não vai ter facilidade, não vai ganhar a hora que quiser. O Corinthians nos últimos 20 jogos perdeu um. Talvez seja isso, né? Uma sequência assim dos últimos, desde aquela semifinal contra o Racing que eu acabei de falar, o Corinthians perdeu só contra o São Paulo. É muito pouco. Mas precisa ganhar, pô. Porque tem hora que faz um sofrimento e no Campeonato Paulista o rendimento não é bom nesses últimos jogos. Na Libertadores a gente viu contra um time muito mais fraco que o Corinthians que o rendimento não foi bom. Precisa melhorar. Precisa ter mental de Libertadores. Precisa pensar a Copa Libertadores como Copa Libertadores. Não se joga Libertadores como se joga o Campeonato Paulista, como se joga o Campeonato Brasileiro. Se joga Libertadores como joga Libertadores. É uma Copa, arbitragem diferente. Hoje o árbitro empurrou o garro, pô. Em nenhum lugar do mundo você vai ver isso. Na Libertadores isso é normal. Normal. Ele pegou no pé do Garro o jogo inteiro. O Garro foi reclamar, ele deu um empurrão no Garro e falou: vai pro vestiário. É normal. Se não entender isso, não vai aguentar. Não vai aguentar o Barcelona na próxima quarta. E se passar, não aguenta uma fase de grupos. Tem que jogar com o mental. E o que o Memphis falou, eu nem acho que é uma crítica à torcida. Eu acho que é ter cabeça para não pilhar junto com a torcida. E isso aí eu concordo. Não da forma que foi traduzida. Nem. Assim, eu entendo muito pouco de inglês. Muito pouco mesmo. Meu inglês é bem intermediário. Né? Do básico pro intermediário. Mas o que eu entendi da fala dele não era que a gente não precisa ir no embalo da torcida. A gente não precisa cair na pilha da torcida. Foi isso que eu entendi da fala dele, tá? Não foi a tradução do Edgar Alencar lá. Que ele deve falar, certamente ele fala melhor inglês que eu. Mas a interpretação que eu tive não se deve se pilhar contra o torcedor. Tem que ter mental para controlar a partida. Enfim, tô com as estatísticas aqui do SofaScore e eu nem sei se ele vai assistir porque pouquíssimas pessoas assistem esse canal por enquanto, mas em breve a gente vai estar estouradaço por aí. Mas tem o carinha que faz o SofaScore dos jogos do Grêmio Prudente aqui. Eu troquei ideia com ele esses dias e, cara, gente boa, gente boa. Falou que até estão criticando ele. Empresa que contrata o Joezinho do SofaScore Imprudente, ele faz tudo certinho, tá? Os últimos jogos estou acompanhando, ele faz tudo certinho. Não demite o homem, não. Deixa ele lá. Para você ter ideia do quanto o Corinthians é superior à Universidade Central, do quanto o Corinthians deveria ter goleado esse time hoje, o Corinthians teve 26 chutes a gol, forçou 5 defesas do adversário. O Corinthians trocou o dobro de passes do que a Universidade Central, 468 contra 214. Só que aí a gente vai ter que pegar dois números chaves. Estatística não é... Estatística embasa comentário, ela não é definitiva. Chances, grandes chances. A Universidade Central fez 2 gols e criou uma. Grande chance. Porque o segundo gol foi uma falha do Hugo. O Corinthians teve 3. Se você finaliza 26 vezes e só tem 3 oportunidades claras de gol, é porque alguma coisa está errada. E outra coisa, desarmes. O Corinthians teve menos desarmes. Ah, Pedro, mas ficou mais com a bola. Ficou.
Só que em determinado momento do jogo, a Universidade Central teve controle e teve a possibilidade de atacar. E era pro Corinthians ter ficado mais com a bola do que a Universidade Central. Era pro Corinthians ter roubado mais bolas, ter sido mais combativo. E isso é sintomático. No Paulistão não tem sido tão combativo, não foi combativo naquele primeiro tempo contra o São Paulo e tomou aquele atropelo, não foi combativo tão naquele primeiro tempo contra o Palmeiras no Allianz Parque, tomou aquele atropelo. Na quarta-feira passada foi zero combativo e veio com um resultado ruim de lá. E aí flertou com a tragédia hoje na Neoquímica Arena. Enfim, o que a gente pode esperar do Corinthians no próximo sábado e na próxima quarta-feira. No sábado, o Corinthians encara um time de primeira divisão no Campeonato Brasileiro, só que vem de uma mudança de técnico, vem de um momento em que tudo é novo, em um contexto em que tudo é novo, em que o vice-prefeito de São José do Rio Preto, ó, o futebol brasileiro, meu Deus do céu, o vice-prefeito de São José do Rio Preto, uma cidade vizinha, que é praticamente a metrópole ali de Mirassol, chamou o segurança do Palmeiras de macaco. E isso instaurou uma crise, talvez não afete muito lá dentro internamente do Mirassol, mas que isso vai ser falado. E só para falar, o prefeito é do PL, né? Não é nenhuma novidade. Mas enfim, tem todo esse contexto de que o Mirassol chega muito inferior do que o Corinthians. Muito inferior. E o Corinthians tem obrigação na Neoquímica Arena no próximo domingo de chegar e ganhar. Simples assim, tem que chegar e ganhar. E não precisa nem ganhar de muito. Tem que ganhar. Não precisa dar espetáculo, porque o torcedor do Corinthians nunca cobrou espetáculo de nenhum time, e não vai ser desse que vai cobrar. Não precisa golear, não precisa nada disso. O Corinthians precisa ganhar no fim de semana. Só isso. Para chegar com moral, para chegar mantendo os bons resultados e para chegar com o sinal de alerta ligado. Porque hoje flertou com a tragédia, flertou com o desastre nesse jogo da Libertadores. Sobre o próximo confronto, Barcelona de Guayaquil. Hoje, com um jogador a menos, conseguiu arrancar um empate do El Nacional. O maior clássico do Equador foi disputado hoje. Os dois times, na ida, o Barcelona ganhou fora de casa, hoje empatou em 1-1. Estava perdendo até metade do segundo tempo. 68 minutos saiu o gol do Barcelona de Guayaquil. Para se ter uma ideia, o Barcelona de Guayaquil, desde 2019, é o único time fora Brasil e Argentina que chegou em uma semifinal de Libertadores. A minha memória ainda tá boa. É isso, para você ter noção da força do que é o Barcelona de Guayaquil. Não é um River Plate, não vai ser um adversário tão difícil quanto um Del Valle, não é um adversário tão difícil quanto um grandão da Colômbia, não é até um adversário tão difícil quanto é um time grande do Uruguai, o Nacional e o Peñarol. Ano passado o Peñarol chegou, fato. Minha memória me trollou, mas agora o Peñarol chegou ano passado. Desde 2019, o único era o Barcelona de Guayaquil. Ano passado o Peñarol rompeu essa escrita de só brasileiros e argentinos. Enfim, é um time que tem tradição, que joga num estádio gigante, que normalmente tem bons times, que normalmente é bem treinado e que consegue bater de frente, de certa forma bater de frente. E se o Corinthians não tiver mental de Libertadores, vai passar sufoco e corre risco até de ser eliminado na próxima quarta. Eu já tô avisando antes, até pra minha cabeça, pra gente não se decepcionar muito. Mas se jogar com a capacidade mental que teve, entrou hoje, entrou quarta, não passa. Não passa. É bom saber disso. Ah, e sobre a Universidade Central. Vou até pegar o nome do treinador aqui, cara. Que timinho bem montado, hein? Para um time com zero investimento. Para um time praticamente semi-profissional. Deixa eu ver se eu acho aqui. Daniel Sasso, venezuelano, 42 anos.
Cara, hoje e quarta-feira ele foi muito bem. Bom treinador, tá? Bom treinador. E a Venezuela não paga grandes coisas. Talvez uma Série A2 do Paulista aí pague até a mesma coisa do que uma primeira da Venezuela. Olho nesse cara, hein? Se eu fosse dono de um time menorzinho aqui de São Paulo, um time menorzinho que vai disputar uma Série D, Série C, não ia perder tempo, não. Que hoje o que o time dele construiu superioridade numérica em cima da defesa do Corinthians é bizarro. Bizarro. Sem capacidade técnica, sem capacidade física nenhuma para bater de frente. Taticamente, time muito bem montado. Daniel Sasso. Marca esse nome, hein? E mais. Estica, terninho, paletó. O homem se veste bem. Outro fator determinante para esse Corinthians, eu disse no começo do vídeo e volto a repetir. Volto a repetir é muito bom essa expressão, mas enfim. Repito, o Corinthians não tomou gol, só não tomou gol, melhor dizendo, em 3 partidas esse ano. Foram 12 do Paulistão, 2 da Libertadores. Em 14 partidas o Corinthians não tomou gol, só em 3. É muito pouco. O Corinthians precisa de vez melhorar a sua defesa. O Corinthians precisa de vez organizar taticamente esse time. E eu nem acho que individualmente é o problema. Essa semana repercutiu um vídeo daquela menina do meu timão. Putz, eu vou esquecer o nome dela logo agora. Ela até me segue no Instagram, eu esqueci o nome dela. Que ela criticou o André Ramalho. E essa é a retratação. Na hora que ela falou, eu falei, putz, não, o André Ramalho é tão bom, cara. Ele corrige essa defesa do Corinthians e tudo mais. Só que hoje eu comecei a olhar com um olhar diferente. E depois do comentário dela, eu falei, cara, de fato, o primeiro gol sai de um vacilo do André Ramalho. Que ele sai para dar o bote e volta lentamente, o bote totalmente errado, sai para pegar o meia, errado inteiro na jogada. E o segundo gol, o Hugo falha, a falha é maior do Hugo, até acho que o primeiro gol o Hugo também falhou, mas a falha é maior do Hugo, só que ele não sobe para dividir a bola. Então, vou ter que concordar com ela. O André Ramalho tá devendo. O Tchoca fez uma boa partida, acho que talvez seja o melhor defensor do Corinthians esse ano. Acho que disparadamente é o melhor. E o André Ramalho tem que abrir o olho. Eu nem acho que o Corinthians precisa contratar. Eu acho que esse problema defensivo do Corinthians passa muito pelo sistema de jogo do que propriamente pelo André Ramalho. É um jogo de se propor muito por dentro e abre muito espaço para dobrar nas costas do lateral. E hoje jogou com Mateuzinho e Bidu, que são 2 laterais ofensivos. Eu acho que para esse tipo de jogo tem que ter 2 laterais que marcam. Ainda mais se for jogar com o Bidon no meio. Tem que ter 2, Bidon e Carrilho. Tem que ter 2 laterais que marcam. Porque não vão ser caras combativos, vão ser caras de fino trato com a bola. E aí não é nenhuma crítica, mas é pensar de que ou você faz a escolha de ter um trato melhor com a bola, ou você faz uma escolha de correr menos riscos. O Ramon quer correr mais riscos tendo um time mais técnico. Tudo bem, escolha dele. A gente não tem muito o que fazer além de sofrer e torcer. No caso do torcedor, né? Eu torço também, pô. Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou corintiano. Enfim. Vamos lá. É isso, olhar com frieza na análise aqui e entender que o Corinthians precisa melhorar muito para conseguir ter melhores resultados, para conseguir passar no próximo domingo, para conseguir chegar bem na quarta-feira, vai encarar uma viagem duríssima para Guayaquil, vai encarar um time forte, um time experiente, um time de camisa, e é isso, tem que ter frieza para entender que jogando desse jeito o Corinthians não é favorito, é 50-50 contra o Barcelona. Fechou? Fui, falei pra caramba hoje, hein? Vou até tomar um gole aqui, ó. Água, tá? Abraço.